excerto de um texto do Paul Valéry, filósofo nascido em 1871, que eu penso que tem tudo de atual para este momento, falando um pouco das artes e da sua capacidade de comunicação. A conquista da ubiquidade, Paul Valéry. Nossas belas artes foram instituídas e seus tipos, assim como o seu uso, fixados num tempo bem distinto do nosso, por homens cujo poder de ação sobre as coisas era insignificante em relação ao nosso. Mas o surpreendente aumento dos nossos meios, a flexibilidade e a precisão que atingem, as ideias e os hábitos que introduzem, confirmam-nos transformações iminentes e muito profundas na antiga atividade das belas artes. Todas as artes comportam uma parte física que não pode ser vista e nem ser tratada como antes, que não pode ser salva das empreitadas do conhecimento e do poder modernos. Nem a matéria, nem o espaço, nem o tempo já não são, desde os últimos 20 anos, o que foram. É de esperar que também as novidades transformem toda a técnica das artes, atuando assim sobre a própria invenção, vindo talvez a modificar maravilhosamente a própria noção de arte. Sem dúvida não serão afetadas primeiramente senão a reprodução e a transmissão das obras. Saberemos transpor ou reconstituir em qualquer lugar o sistema de sensações, ou mais exatamente o sistema de excitações, que dispensa num lugar qualquer um objeto ou um acontecimento qualquer. As obras adquirirão uma sorte de ubiquidade. A sua presença imediata ou a sua restituição a qualquer momento obedecerão a nosso chamado. Elas não estarão mais apenas em algum lugar, mas em todos onde alguma pessoa estiver ou algum aparelho. Elas não serão apenas mais uma sorte de fontes ou de origens, e seus benefícios se encontrarão ou se reencontrarão inteiros onde quisermos. Como a água, como o gás, como a eletricidade vindos de longe a nossas casas para responder a nossas necessidades mediante um esforço quase nulo, assim seremos alimentados por imagens visuais ou auditivas, nascendo e morrendo ao menor gesto, quase um sinal. Como estamos acostumados, se não submetidos, a receber em casa energia sob diversas formas, acharemos muito simples obter ou receber assim suas variações ou oscilações tão velozes que os órgãos de nossos sentidos, que as capturam e as integram, constituem tudo o que existe. Não sei se um filósofo sonhou um dia com uma sociedade para a distribuição da realidade sensível ao domicílio. Isto dizia-nos o filósofo Paul Valéry no século passado, nos anos 20 do século passado, em 1928. Pois bem, aqueles que dirigem as nossas sessões disseram 3, 2, 1 e ação. Então nós entramos em ação, dizendo bem-vindos àqueles que nos seguem e bem-vindos àqueles que ainda não ouviram, digamos assim, estas nossas programações da Universidade Popular e que começam hoje a tentar ver o que é que nós fazemos e qual é a pretensão que temos. Universidade Popular, instituição, digamos assim, que vai ganhando cabeça, tronco e membros desde a década de 60, quando houve a necessidade de uma democratização do ensino, vocacionada a trazer saberes a um número maior de pessoas e trazer as preocupações das pessoas à dimensão académica ou científica. Aqui, este é o primeiro ano, já fizemos 4 sessões, elas deviam ser presenciais, uma só foi presencial. O coronavírus decidiu que tínhamos que interromper as atividades e passarmos a lidar com o saber e com a universidade de maneira diferente. Fizemos o primeiro semestre, que foram 4 sessões, e hoje começamos com a segunda parte, chamado o segundo semestre, terá 4 sessões, e decidimos subordinar esta segunda parte às repercussões do coronavírus. Normalmente elas são médicas, são sanitárias, relevam das precauções que temos que tomar para evitar que elas nos atinjam, nos contagiem, mas elas têm repercussões para além do âmbito médico, no âmbito do trabalho, no âmbito do ensino, da universidade, no âmbito da socialização e, sobretudo, no âmbito das artes.
Aqui onde nós estamos, o franco-moçambicano é conhecido pelo grande público como o lugar, ou um dos lugares, que nos últimos anos em Moçambique tem-se prestado à produção das diferentes artes que nós conhecemos em Moçambique. E então decidimos, no Covid-19, período do segundo semestre, começar com a questão das artes. E pedi a Sara Machado para ter esta pequena conversa e diálogo comigo, por uma razão simples, é que a Sara Machado, no âmbito do trabalho que ela realiza na Mozal, tem se ocupado de coordenar o prémio, chamado Prémio Mozal, que engloba 7 artes diferentes. Então, pareceu uma pessoa mais indicada para abordar a questão das artes na sua globalidade, no seu conjunto. Como é que o Covid tem incidido sobre a questão das artes em Moçambique? Como é que as artes têm reagido? Como é que elas se tornam uma plataforma de reação, de socialização, no ambiente de confinamento a que estamos sujeitos há mais de 4 meses? Sara, obrigado por teres vindo. Obrigada, Sorino. E sem grandes salamalecos, já que ouvimos música árabe, podemos utilizar essa palavra árabe. Eu passo a palavra. Artes, Covid e artes. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui e espero realmente poder dar um panorama um pouco geral sobre o que é que tem acontecido e o que é que eu acho que são as preocupações maiores que surgem um pouco com esta época, não é? Porque não é só o Covid, nós estamos realmente num momento muito de guinadas violentas a vários níveis, a nível mundial. Há uma agudização de momentos violentos, quer dizer, há grandes contrastes a acontecerem, há poderes que estão a intensificar-se e que são contra os direitos humanos. Há muita revolta e muitas emoções que andam a mexer-se na política mundial e global. E o Covid parece que veio encaixar-se nisso, como se a confirmar esse momento complicado que estamos todos a viver. Moçambique já tinha as suas complicações, já tinha os seus problemas, já... Não, Moçambique não tinha complicações. Moçambique é uma complicação. Moçambique tem muitas complicações, mas também tem muitas qualidades. E acho que é disso que eu gostava de começar a tentar esmiuçar um pouco, não é? O que é que nós podemos ver de bom nisto, o que é que podemos ver de formas vantajosas, não é? De darmos uma volta por cima da situação e de tentarmos ver saídas e caminhos para tudo isto. Eu penso que para alguns privilegiados como eu, o que não é o caso da maioria, o Covid deu-nos um tempo de reflexão. Ou seja, as pessoas ficaram confinadas, ficaram afastadas um pouco de tudo. Eu pude continuar a trabalhar longe do local de trabalho. Há muitos tipos de trabalho hoje em dia que são assim, não é? Que as pessoas podem realmente começar a trabalhar à distância e continuar a desenvolver projetos e a fazer as coisas acontecerem, apesar de tudo. E penso que isto há 20 anos atrás teria sido muito mais grave, porque realmente toda a gente tentou reagir e toda a gente tentou encontrar maneiras de continuar a fazer as coisas, de que não parasse a atividade. Penso que os centros culturais foram muito importantes nesta altura e continuam a ser, porque conseguiram também, de uma forma geral, dar um bocado de espaço às pessoas, aos artistas que queriam continuar a dizer coisas, que queriam continuar a trazer o seu trabalho para o público. Claro que isso foi feito de uma maneira não remunerada, não é? Portanto, as pessoas muito generosamente ofereceram o seu trabalho ao público como uma forma mesmo de reação aos problemas da vida. Portanto, eu acho que é uma reação muito instintiva que todos nós temos, é quando há qualquer coisa que nos ameaça, quando sentimos medo, quando sentimos que há qualquer coisa que põe em causa tudo aquilo
que nós vivemos e em que acreditamos, acho que houve reações muito positivas. Acho que as pessoas tentaram dar a volta por cima, tentaram reagir, tentaram dar tudo o que podiam, sem pensar tanto, não é, nesse lado de serem remuneradas. Mas talvez assim, Sara, é que havia programações feitas em diferentes centros culturais, entre os quais este, o franco-moçambicano. Previam espetáculos, previam participação dos artistas, previam participação do público, e tudo isso teve que ser repentinamente cancelado. Mas essas atividades culturais também eram muitas vezes a única fonte de rendimento para uma série de artistas. Eu vi preocupação na parte dos que gerem o centro, mas também vi preocupação na parte de alguns amigos, pintores, músicos, fazedores de teatro, que tinham uma programação, e era com isso que iriam o essencial para fazer face às vicissitudes do cotidiano. Ora, de repente, tudo isto parou. Então, a primeira coisa que talvez tivéssemos falar era como é que o coronavírus afetou a vida dos artistas e acabou tendo implicações no funcionamento, vamos chamar assim, normal daquilo que são os centros culturais aqui em Moçambique, por exemplo. Teve um impacto fortíssimo, não é? Aquilo que eu estava a dizer. São muito poucos os privilegiados que realmente puderam continuar a trabalhar e a receber o seu salário nestas áreas da arte ou da cultura. Portanto, eu acho que esta situação é gravíssima mesmo a nível da sobrevivência dos artistas e dos centros. Apesar de tudo, os centros não estão tão em risco porque têm alguns fundos por trás, mas mesmo assim, quer dizer, uma coisa continuada nesta situação pode ser mesmo muito complicada, não é? Mas é um ponto de viragem muito... Ou seja, isto fez-nos compreender, não é? Não é só aqui em Moçambique, é em todo lado. Mas fez-nos compreender, por um lado, a importância dos agentes culturais e a importância da cultura na sociedade. Claro que todos nós estávamos muito mais solidários, se calhar, com os médicos, com os enfermeiros que estavam naquela luta, mas a verdade é que todas as atividades pararam, as pessoas não têm como subsistir realmente, não têm como comer, como dar de comer às famílias e as coisas prolongam-se durante muito tempo. Portanto, eu acho que isto é essencial também para compreender isso, não é? Para compreender que os agentes culturais, que os artistas, são os porta-vozes, no fundo, de um país. São aqueles que dão voz às culturas, às tradições, à inovação, a tudo aquilo que eu penso que realmente são os maiores agentes de progresso e de inovação que os países têm, não é? Os criativos são sempre aqueles que imaginam mais longe, são sempre aqueles que estão a imaginar novos mundos e novos futuros e a tentar concretizá-los, porque apesar de tudo são pessoas que não se ficam só pelo projeto, são pessoas capazes de concretizar utopias, não é? São pessoas capazes de concretizar ideias que muitas vezes parecem... Eu estava a pensar que isto impactou de maneira diferente. Se eu olho para os músicos, por exemplo, os músicos, bem ou mal, na televisão, na rádio, até nas redes sociais, conseguiam ainda fazer ouvir a própria voz. Mas quando eu penso, por exemplo, nos fazedores de documentários, quando eu penso nas pessoas, nos produtores de teatro, quando eu penso naqueles que fazem dança clássica, ou dança moderna, ou dança contemporânea, quando eu penso nos artistas plásticos, nos escultores, parece-me que a maneira como o Covid impactou nas diferentes artes foi um pouco diferenciada. E, de consequência, a maneira de reagir a isso também foi diferenciada. Eu gostava de ouvir uma palavra, um bocadinho sobre a maneira como o Covid pode ter impactado e como é que as diferentes formas de arte tentaram reagir a este período um pouco complicado. Eu penso que também houve fases diferentes, não é? Porque o primeiro momento foi mesmo um choque. Foi o choque e realmente as pessoas não sabiam bem quanto tempo é que isto ia durar, não sabiam quanto tempo é que teriam que parar realmente, qual era o nível, não é? Esta coisa de uma pessoa nem pode sair quase para as compras ou sai para as compras, mas sempre com medo. Portanto, houve primeiro o grande choque e a adaptação à ideia. Depois houve, como eu lhe digo, eu acho que houve uma grande reação e houve uma espécie de inundação também de materiais nas redes e houve conversas abertas, houve muita
dinâmica, através das redes sociais e através da internet. Mas realmente depois as pessoas começaram então a cair um bocadinho na situação e a perceber o que é que se pode realmente fazer ou não. Eu penso que agora que já estamos numa fase um pouco mais adiantada da situação e que já entendemos o que é que se está a passar, já temos alguma noção dos cuidados e dos limites, eu acho que há realmente situações diferentes para cada área. Nas artes plásticas, por exemplo, neste momento, a coisa pode não ser demasiado complicada. O que é que, na maioria das áreas, a parte mais complicada ainda é aquela parte da aquisição de materiais, que obriga um pouco a ir ao comércio, a deslocarmos-nos, a ir à procura dessas ferramentas também que precisamos para o trabalho. Mas nada impede que a maioria dos artistas têm ateliês em casa ou trabalham retirados, não é? É uma profissão um bocadinho solitária, na maioria das vezes. Portanto, nada impede que eles continuem a produzir e, neste momento, com a abertura das galerias, sendo que não há eventos de inaugurações, não é? Onde as pessoas confluem e onde há maior... onde normalmente havia mais grupos de pessoas. Agora, retirando um bocadinho esse risco, eu acho que não há tanto problema assim das pessoas calmamente irem visitar as galerias e observarem o trabalho dos artistas. Nós temos artistas que vivem do cotidiano. Eu passei ontem na Arte Gema e vi, de facto, que é uma nova exposição que inauguraram, que há artistas que expõem, mas primeiro não têm frequentação, a frequentação habitual que tinham. Em segundo, e isso impacta imediatamente sobre o bolso dos artistas, poder de compra de materiais, de produção, etc. Sem exposições, sem visita nelas, isto impacta enormemente sobre a vida deles. E eu vi também que no Núcleo de Arte continuam abertas as exposições, mas o número de visitantes é muito reduzido. E na situação do nosso artista, que vive daquilo que vai podendo vender, então, quer dizer, isso tem repercussões bastante graves, não é? Tem. Claro que eu não estou a tentar minorar o problema, não é? O problema é muito grave e continuo a dizer, eu penso que a nível das políticas é preciso realmente dar um apoio aos artistas e é preciso encontrar formas de criar soluções, não é? Era um tema que eu queria falar um pouco, mas se calhar primeiro posso tentar dar então essa panorâmica mais geral e depois passar um pouco para esse lado das possíveis soluções. Portanto, eu aqui estou a tentar encontrar os casos menos graves e os mais graves, sendo que o Severino tem toda a razão, não é? Isto tem sempre um impacto terrível no bolso dos artistas e na sobrevivência. Apesar de tudo, pronto, sendo que tanto as artes plásticas como a fotografia estão um bocadinho enquadradas nisto que eu estava a dizer, não é? A fotografia também, de alguma forma, pronto, claro que há limites também daquilo que o fotógrafo pode querer captar, porque se isso envolver temas que envolvem muita gente, massas populares, etc., também é uma profissão de risco, obviamente. Mas também, se calhar, há formas de o fazer de uma forma mais afastada. Também há máquinas, não é, que hoje em dia nos permitem fazer zooms e não ter que estar em cima da situação. Mas pronto, mais uma vez, não querendo minorar os problemas são sérios e são graves. Mas, por exemplo, eu penso que nas artes de palco a coisa complica-se muito, mas muito, muito mais. Porque as artes de palco, tanto a dança como o teatro, como a música, no sentido dos concertos, envolvem essa participação do público, envolvem grandes quantidades de público e envolvem a interação entre atores, entre bailarinos, de uma forma muito física, muito suada, muito presencial e que sem essas características perdem toda a raiz que é delas, não é? As artes têm esse lado, as artes de palco têm esse lado mais emocional, direto,
do momento, são eventos efêmeros e irrepetíveis e que dificilmente conseguem ser passados para um registro visual na internet. Se bem que, por exemplo, a dança tem um bocadinho esse lado, tem um bocadinho essa fuga. Aconteceram alguns bons momentos filmados de dança e que foram visualizados online, mas que tocam um bocadinho já um registro diferente, não é? Não é aquele presencial, mas acaba por ser através de outras artes associadas, como o pessoal da realização, da filmagem, que acabam por ser um bom substituto, porque criam vídeos dinâmicos com bastante interesse visual, em que se sente, de alguma maneira, a fisicalidade e a emoção e que são produtos bem feitos. Agora, também não são todos aqueles que são tão bem feitos, não é? E às vezes a dificuldade é essa, as pessoas também não estão habituadas, se estão habituadas a representar perante um público e agora de repente têm que filmar isso para passar para um registro online, muitas vezes não sabem como ainda e não há tanta gente assim que tenha também meios financeiros para contratar as pessoas certas. Portanto, é realmente uma área ainda muito complicada. O trabalho é bom, porque isso provoca uma resiliência. Quer dizer, toda a sociedade, as crianças, os jovens nas academias, os médicos nos hospitais, a vida social e pública, tivemos que reaprender a fazer diferentemente. Então, se isto foi uma ocasião também para os artistas reaprenderem a trabalhar mais em conjunto, a fazer passar o que eles faziam em presença através de outros meios de comunicação e etc. Isto é uma nova forma de criar uma dinâmica de arte. O grande problema está nas dificuldades objetivas, porque se, entretanto, é preciso ter um investimento suplementar para que essa produção se faça, na situação em que Moçambique está, em que os centros culturais que estão em Moçambique estão, devido à conjuntura económica do mundo, então a dificuldade é ainda maior. Lá está, é sempre um bocado perigoso, não é? Nós dizermos que isto é uma oportunidade para a mudança ou é uma oportunidade para nos reinventarmos. Quer dizer, não é perigoso porque nós somos obrigados continuamente a fazê-lo, não é? A vida é um desafio constante e os artistas são aqueles que realmente sempre tiveram dificuldades e sempre tiveram essa capacidade de tentar dar a volta e a resiliência é uma característica muito, muito forte em Moçambique, não é? As pessoas têm que enfrentar assuntos muito complicados diariamente. Portanto, mas é complicado porque é um pouco paradoxal isso que estamos a dizer, de que de repente os artistas foram aqueles mais generosos que mais ofereceram materiais online e tal, quando são aqueles que normalmente são os que mais sofrem com falta de financiamentos e com falta de estatuto a nível profissional e que não têm quase defesas nenhumas. Então acho que é perigoso nós defendermos o Covid como uma oportunidade, não é? Sem olhar para esse lado de que realmente essas pessoas precisam de apoio e precisam de ajuda. Por outro lado, é verdade, ou seja, nós realmente temos que dar essa volta e os grandes momentos de conflito, de problemas, obrigam-nos a ter uma capacidade extraordinária, mais ainda do que aquela que já costumamos explorar diariamente, não é? Obrigam-nos realmente a meter a massa cinzenta a funcionar a uma velocidade muito maior para conseguirmos ultrapassar os problemas. Eu acho que aí é um instinto muito animal também de sobrevivência. Um dos temas que eu tratei aqui foi, com Elia Gemusse, foi a questão da utilidade do inútil, que é o título de um livro extraordinário feito por um professor italiano, acho que vive nos Estados Unidos, em que fazia uma compilação de textos literários e filosóficos de vários escritores, vários filósofos, vários poetas, sobre a importância das artes numa sociedade. E numa sociedade como a nossa, ligada à questão do ganho, ao rendimento, digamos assim, à pecúnia, ao dinheiro, parece muitas vezes que os artistas são aqueles que, no fundo, são secundários, têm pouco a dizer, por isso são inúteis.
e debruçámos-nos longamente sobre isto. Uma das coisas que me parece interessante no período dos 4 meses, 5 de coronavírus, é que vimos na Bélgica, vimos no México, polícias a tocar até para consolar as pessoas. Vimos produtores de ópera meterem-se juntos a cantar embaixo de prédios. E vimos aqui em Moçambique canções a ser produzidas, a dizer fique em casa. Vimos aqui nos supermercados telas a serem pintadas por artistas. Quer dizer que, em que medida, esta é a pergunta, em que medida é que o Covid retrouxe o artista ao primeiro plano e meteu em evidência para o grande público a importância e a utilidade destes que normalmente podem passar por inúteis? A humanidade é um bicho social, não é? Nós temos esse lado de... A comunicação é inata em nós e nós precisamos mesmo de estar em conjunto, de construir coisas em conjunto e de comunicar. Os artistas são, como eu dizia há pouco, normalmente os porta-vozes de tudo aquilo que acontece, de todas as ideias que passam pelas cabeças das mais variadas áreas e das mais variadas pessoas, e são aqueles que unem as pessoas, ou seja, em torno de qualquer coisa, não é? Isso é muito importante, porque são o cimento das comunidades, no fundo. E esse lado, não é, se são úteis, se são inúteis, se são... Nós temos, durante este tempo, durante este período do Covid, eu penso que foi muito claro que se não houvesse música, se não houvesse teatro, as pessoas tinham só o medo para se agarrar, não é? Estavam sozinhas, estavam em casa, estavam a ouvir notícias horrorosas todos os dias, a sofrer na pele as consequências das coisas. E este lado solidário, este lado que as pessoas podem chamar entretenimento, mas eu não gosto muito da palavra entretenimento porque parece uma coisa superficial, não é? Parece que é um lá para entreter. Não é para entreter. É essencial para nós relaxarmos ao som de uma música, é essencial para nós ouvirmos alguém dizer um poema que nos traz novas ideias, que nos dá novas emoções, é essencial vivermos essas emoções todas que as várias artes nos trazem e pormos na pele das outras pessoas, muitas vezes no teatro, não é? Ou no cinema. Uma das maiores poetisas, só para dar-te razão, uma das maiores poetisas moçambicanas, Eunómia de Souza, tem este famoso texto: levem-me tudo, mas deixem-me pelo menos a música, não é? Podem-me levar tudo, e era na época colonial, é um poema dos anos 50, no momento em que a colonização o que era, ela dizia, levem-me tudo, mas pelo menos deixem-me a música. E neste sentido, a gente pode dizer, no tempo do Covid, terá havido muita gente que terá dito, olhem, já nos foi levado tudo, pelo menos deixem a música, a poesia. Mas deixem-me o xirico, não me levem o rádio. E a este propósito, uma coisa bonita que aconteceu neste período é que um amigo, o Mateu Anjos, decidiu começar a mandar-me, como já mandou outras pessoas, todas as manhãs uma poesia. Quer dizer, eu começo os meus dias, que não fazia há muito tempo, com uma poesia que recebo no meu telefone e, ainda na cama, tomando o café, eu leio esta poesia, que é uma boa maneira de começar o dia e até, de facto, continuar a sonhar, não obstante as situações e momentos difíceis. Eu ia fazer duas perguntas, que o nosso programa dura meia hora, estamos a 25 minutos, duas perguntas essenciais. A primeira é a seguinte: nós não sabemos quando termina o período de Covid. É verdade que algumas coisas já estão a acontecer, já há algumas realizações, alguma abertura, mas ontem a OMS dizia até 2021, 2022 podemos estar em situações difíceis. A primeira pergunta seria: o que é que nós podemos imaginar que deva ser feito para apoiar os artistas, para que eles possam continuar a cimentar a sociedade, como tu disseste antes? Que apoios é que a gente pode imaginar tem que ser dados aos artistas para continuar a nos fazer vivos, no fundo, não é? Eu acho que há várias coisas e dependendo um pouco do tipo de artista e dependendo um pouco da área específica e dos problemas específicos de cada área, há atenções diferentes a dar.
Há aqui uma coisa que não falamos e que eu acho que é essencial falar ainda, mas pode ser um pouco incluída nessa questão, é que este momento a nível mundial vai criar um ponto de viragem abissal a nível das novas tecnologias, não é? E do desenvolvimento das novas tecnologias, porque neste momento estamos todos virados para o único recurso que há, que é essa parte da divulgação online dos trabalhos, e há... Peço desculpa. E há realmente coisas muito importantes a acontecerem a esse nível e de repente, se isto já estava a acontecer, agora vai haver os países com mais meios, não é? Os países ocidentais, vão de repente ter assim um boom a nível de novas tecnologias ligadas às artes também, não é? Associadas às artes, que vão criar um abismo muito grande se nós não tivermos capacidade de acompanhá-lo. Eu sei que nem todos os artistas estão para aí virados, não é? É muito difícil dizer a um ceramista que agora vai ter que fazer modelagem 3D. Não é por aí, as coisas não se fazem assim. Portanto, se calhar há realmente que perspectivar cada área artística no seu contexto específico e com os seus problemas específicos e dar esse apoio. Dar esse apoio, ou seja, dar o apoio de sobrevivência básica e de meios para as pessoas conseguirem continuar a produzir e conseguirem continuar a vender. Mas eu acho que é essencial, a nível da política cultural do país, ter uma noção de que é preciso facilitar o acesso a estes novos meios. Porque há muitos artistas que já se estão a desenvolver por esse lado, há muitos artistas que estão a ter muito sucesso por esse lado. São meios que vão trazer uma divulgação impressionante, não é, a nível mundial da cultura nacional. Portanto, esses podem ser os lados positivos. No fundo, estávamos um pouco fechados aqui, a mostrar sempre aos nossos amigos, às mesmas pessoas, temos sempre os mesmos públicos e, de repente, há possibilidades de abertura a nível global. Se seguirmos essa senda e centrarmos um pouco por aí e se realmente a nível político houver essa noção de que é preciso apoiar, num caso muito básico, a internet está caríssima e é muito difícil para qualquer artista em qualquer ponto do país conseguir ter acesso às coisas que se estão a produzir e que estão a ser disponíveis online. Eu própria estava a ter dificuldades porque estava fora de Maputo e então só com os carregamentos de telefone, da internet, uma pessoa não consegue acompanhar tudo, não consegue ter valores para isso. Vou ser rápido, tentar ser rápido. Eu percebi o seguinte, eu percebi que as novas tecnologias vão continuar a crescer exponencialmente e que as artes vão ter que se adaptar no uso dessas tecnologias para fazer a apresentação dos trabalhos, para fazer uma divulgação que necessariamente ultrapassará os muros tradicionais e atingirão a uma dimensão um pouco mais global. Então, há um desafio que se traz para aqueles que são os apoiantes das artes, é ajudar os artistas a ter acesso a esses meios. Há um desafio que é lançado aos artistas, é que eles mesmos, independentemente dos meios à disposição, têm que começar a pensar numa arte que se faça mediatizar através desses instrumentos que permitem uma comunicação geral. Então, há este desafio para os artistas, é que eles têm que se adaptar aos novos tempos e às novas circunstâncias. Mas eu queria fazer uma outra pergunta ligada a esta primeira. E qual é o desafio em termos de conteúdo que o Covid-19 e a situação em que vivemos é lançado aos artistas? Em termos de conteúdo, eu acho que é facílimo, isto é o mais óbvio, não é? Ou seja, tudo isto nos trouxe grandes interrogações sobre a humanidade, sobre a forma como nos organizamos, sobre política, sobre o nível social das coisas neste momento. Todas essas interrogações estão a mexer muito com as emoções das pessoas e com a vida das pessoas e realmente é assim um ponto muito crucial neste século, não é? Eu penso que vai marcar muito fortemente este século. E daqui para a frente realmente as coisas não serão iguais.
Portanto, eu acho que isso é o mais óbvio, isso é o material que os artistas trabalham todos os dias, não é? São essas emoções, é o medo, a sobrevivência, a proximidade, esse lado, esses elos comunitários, tudo aquilo que uma sociedade tem a dizer, como o diz e como é que está a viver estas mudanças, não é? Os pontos de mudança são sempre assim. Mas, Severino, deixe-me só dizer ainda, em relação àquela parte das tecnologias, não é? Só para as pessoas perceberem e terem um bocadinho a noção de que no teatro, por exemplo, a nível ocidental, neste momento se está a falar em capacetes de realidade virtual em que as pessoas veem um cenário todo ele construído, todo ele pintado à volta, em que personagens se movem e que parece que nós estamos na primeira fila do teatro e em que podemos olhar para qualquer direção e ver coisas diferentes que estão no espaço em formas diferentes. Portanto, tudo isto são coisas que parecem a anos-luz de qualquer realidade que nós conheçamos aqui, não é? Mas já estão a acontecer. Agora são precisos grandes financiamentos. Obviamente que não chegaremos lá tão cedo, mas é preciso compreender que o caminho vai ser esse, que vai haver essa radicalização um bocadinho desse tipo de meios e que no resto do mundo e que nós temos que tentar ao máximo ir um bocadinho ao seu encontro. Se temos o tal ceramista que trabalha com o barro, ele provavelmente vai ter realmente que, para vender as suas peças, fazer uma página online, vai ter que fazer, se calhar, um site, vai ter que ter boas imagens, boas fotografias, vai ter que ter um contacto atualizado, tanto de telefone como de e-mail, para as pessoas poderem fazer encomendas, vai ter que ter toda uma nova estrutura, não é, de venda e de exposição do seu trabalho, que não era a anterior, e isso sim as pessoas vão ter que fazer esse esforço, porque senão vão perder muito. Eu penso que a nível, por exemplo, há coisas que já acontecem muitas vezes noutras cidades com mais meios, mas que são muito importantes, como por exemplo lojas abertas, assim como as lojas de fotocópias, não é? Mas que fornecem maquinaria, que têm máquinas e que têm máquinas 3D, impressoras 3D, têm máquinas de gravação em madeira a laser, que têm máquinas de corte. Ou seja, nós precisávamos de investir nessa espécie de incubadoras e de serviços para artistas com facilidades financeiras, com apoios, sabendo que não é possível sobrecarregar o Estado, porque sabemos as dificuldades que passa e eu tenho muito respeito pela Ministra da Cultura atual e conheço-a bem. E é uma pessoa que eu sei que vai tentar fazer o melhor. Mas sabemos que não há fundos, portanto não há milagres. Eu penso que os artistas têm também que perceber que têm que contactar os privados e que têm que encontrar conteúdos que interessem aos privados, mas não fazer, ou seja, a arte não é uma coisa mercantil, não é uma... Portanto, têm que ser inteligentes, temos que usar o nosso cérebro cada vez mais e sermos inteligentes no sentido de fazermos as nossas coisas, mas percebermos como é que as vendemos aos privados, que possam ser lucrativos para eles também, que possa ser um negócio lucrativo para ambos e pronto, inventar novas maneiras de fazer esse desafio aos privados para ajudarem a impulsionar este tipo de suportes para os artistas. Só mais uma coisinha. Vamos a isso. O meu avô, que era um senhor muito inteligente, por exemplo, fez uma vez um poema que eu, por acaso, hoje deveria ter trazido e não trouxe, mas fez um poema enorme para pedir dinheiro ao Champalimau para cimento, eu penso que era a Associação de Estudantes de Coimbra, aqui. E eram 2 longas páginas que são uma maravilha de rir, chorar, de poesia, de tudo e mais alguma coisa. E às vezes é isso, nós também temos que saber como pedir, não é? Temos que saber como inventar novas formas criativas, porque se somos criativos, trabalhamos nas artes, na cultura, temos que arranjar maneiras criativas, leves e úteis de fazer esses desafios aos privados para nos ajudarem.
Pelo que tu disseste, acredito que o teu avô fosse uma pessoa inteligente, parece que o ADN transmite-se, e disseste coisas muito inteligentes, e por isso, e obrigado por isso. Eu queria dizer, para terminar, o seguinte: o que eu pude retirar do que tu disseste é que as artes cimentam a sociedade, cimentam as comunidades, cimentam o mundo. E, por outro lado, elas sonham, elas inventam, elas criam, elas perspectivam, elas são utópicas, elas antecipam. Por estas duas razões, vale a pena apostar nas artes. Moçambique e o mundo precisam de ser cimentados, talvez mais do que nunca. Nós, em Moçambique, ainda mais do que outras partes do mundo. Mas também precisamos de pensar num futuro alternativo, um pouco mais humano, que nos permita mais sonhar, permite dar aos nossos filhos, às pessoas que vêm depois de nós, a esperança num mundo mais vivível, mais frequentável. Por isso mesmo, duas coisas. Primeiro, precisamos, de facto, de um apoio aos artistas para que eles possam continuar a cimentar o mundo e a reinventá-lo. E os artistas precisam de se reinventar eles próprios para poderem continuar a reinventar o mundo para nós e a cimentá-lo connosco para um futuro menos pior do que o presente que nos dá a viver. E com isto, quero agradecer a Sara e quero agradecer a todos aqueles que quererão apoiar iniciativas artísticas e todos aqueles artistas que quererão lançar-se neste grande desafio de continuar a cimentar-nos e a nos fazer sonhar, inventando-se eles próprios com os mesmos novos meios tecnológicos que se impõem na conjuntura que estamos a viver. Muito obrigado e ficamos para a próxima vez, não é? Obrigada, Severino. Ok, foi muito simpático.